Olá, tudo bem com vocês? Bruna, Heloísa, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, Ó, perfeitamente. estão me vendo também? Sim, Ótimo. Só mais um minutinho. Tá ok. Bom, então a gente vai ter aí a P2, né? No sábado. Vocês estão preparadas? Não? Como é que é? com medo, né? É, só ver se vai entrar mais alguém. Só um minuto. Tá ok. Eu vou... Algum problema se eu gravar? Porque eu vou gravar para deixar disponível depois para os demais, tá bom? Pode ser? Sem problema? Sem Pode sim, problema. professor. Ok. Bom. Então vamos lá, né? Vocês têm, assim, alguma dúvida mais específica que eu possa já ajudá-las? Não? Ou vocês preferem que eu faça dê um apanhado geral assim? O que vocês preferem? Vocês têm algum tópico específico que vocês têm mais dificuldade? Ai, professor, assim, da minha parte, podia fazer assim, um apanhado geral. A outra live que teve foi muito boa. Eu entrei no finalzinho, mas Tá. consegui aproveitar bem. Aí tirei 10 na prova. Ah, que bom, que ótimo. Legal. Tá, então vamos fazer um apanhadinho geral, né? Do que pode cair. Pode ser assim, então, né? Então vamos lá. Vocês estão enxergando o slide aí? Sim. Sim? Tela inteira? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então vamos lá. Bom, um dos assuntos que a gente vai cobrar ali na P2 são os verbos anômalos, né? Que é o can, may, must, to, should. Então vamos dar uma revisadinha rápida aqui, ó. O que é que eu tenho? Os modais ou anômalos, né? São esses verbos aqui. Então, o verbo can, que é o verbo poder, ó, ele pode indicar capacidade, ela consegue, ela pode andar de bicicleta, habilidade, né? Permissão informal. O verbo may também é poder. E ele pode indicar uma possibilidade, uma probabilidade, pode chover amanhã. Então, aí você vai usar o may. E permissão formal. O verbo must, que é o verbo dever, ele pode indicar obrigação, necessidade, olha, você deve estudar para a prova. Ou dedução, nossa, olha só, fulana parece que não está bem, ela deve estar doente, então aí é uma dedução sua, tá? Ought to e should, deveria, no sentido de conselho, obrigação moral, sugestão, tá bom? Bom, o verbo can, quando ele indicar capacidade, habilidade, ele pode ser substituído pelo verbo to be able to, que é ser capaz. Então, se eu digo she can, ela pode, ela consegue andar de bicicleta, eu posso substituir por she is able to, tá? Ela é capaz de andar de bicicleta. O can you may, quando indicarem permissão, por exemplo, eles podem ser substituídos pelo verbo to be allowed, que é permitir, ter permissão, tá? Então, quando indicar permissão, aí vocês podem substituir por to be allowed. O must, por sua vez,
Quando ele indicar obrigação e necessidade, olha, você você deve estudar para a prova. Ele pode ser substituído pelo verbo have to, que é ter, você tem que estudar para a prova. E o must na negativa, ele indica proibição, tá? Proibição. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esses itens aqui, pessoal? A esses verbos? Vamos ver um pouquinho mais. Oi, pois não, desculpa, Heloísa. Não, é da minha parte, sem dúvida, por enquanto. Tá joia. Vamos lá. Vamos dar uma... Vamos ver um pouquinho mais aqui, ó. Então, mais uma vez, enfatizando o uso aqui do can, né? Como habilidade em poder fazer algo. Como permissão também, como possibilidade, enfim. E um exemplo aqui do can como habilidade, que ele pode, então, ser substituído por ser capaz. A Julia can speak Russian. A Julia consegue, ela é capaz, ela consegue falar russo, ela sabe, ela pode, no sentido de ela é capaz de falar russo, ou seja, tá? Outro exemplo aqui, ó. Paulo can jump 10 meters. O Paulo pode saltar 10 metros, ele consegue saltar 10 metros. Ele é capaz de, ó, pode substituir por is able to. Tudo bem? Aí alguns exemplos aqui. Bom, mais alguns. I can't play tennis aqui, ó. Mais alguns exemplos. Eu não sei jogar tênis. Então, I can't play tennis. Can you ride a motorcycle? Você consegue andar de moto? Tá? Então, isso aqui sempre indicando uma habilidade. Como possibilidade, o chefe pode vê-lo na próxima sexta. I can't buy a new car at the moment. Eu não tenho a possibilidade, eu não consigo comprar um carro novo nesse momento. Can you buy? Você pode comprar frutas exóticas no supermercado? Enfim, se você tem a possibilidade, a oportunidade. E com algumas aqui como permissão informal. You can have a sweet after lunch. You can't talk to your friends during a test. Enfim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo como permissão. Ou posso fazer isso, posso fazer aquilo. Can I go to college with you? Posso ir à faculdade com você para visitar a universidade? Está pedindo ou uma permissão ou se existe a possibilidade também da pessoa aí. Tá bom? Muito bem. Aqui alguns exemplos práticos, né? Então, aqui, ó. Carla, posso ir à faculdade com você amanhã? Eu quero visitar a universidade. Aqui, na verdade, não, esse exercício ele cobra, além do sentido do can, né? Mas ele cobra coerência, né? Então, qual seria uma resposta coerente a essa pergunta? Sinto muito, mas eu já conheço a universidade? Faz sentido com essa pergunta? Não. Certamente, como posso ajudar você a terminar o seu relatório? Não faz sentido algum com relação à pergunta. Sim, nós podemos trabalhar juntos agora. Também não responde a pergunta que foi feita, né? Ó, posso ir com você à faculdade amanhã? A letra D, claro que pode. Eu te pego às 7. Opa, aqui faz sentido. Essa aqui faz sentido. Vamos ver se tem mais alguma. Sim. Can you help me Você pode me ajudar na faculdade? Não faz sentido. Então, aqui, além da gente saber aqui o sentido do can, né? Na verdade, esse exercício está cobrando coerência entre a pergunta e a resposta, tá bom? Fiquem atentos que pode cair um mais ou menos desse tipo aqui, pedindo essa coerência aí entre perguntas e respostas. Mais um aqui de coerência entre pergunta e resposta, ó. Mr. Blake, can I help you to find a solution to this problem? Posso ajudá-lo a encontrar uma solução para esse problema? Vamos ver as respostas. Ó. What can I do? O que eu posso fazer? Sim, por favor. Sim, eu posso. Não, eu não posso. Sinto muito, eu estou ocupado, né? Então, ó, can I help you? Aqui ela está oferecendo ajuda. Isso aqui é importante, ó. Tudo bem, Carla?
Então, aqui ela está oferecendo ajuda. Can I help you? Então, qual seria uma resposta aqui coerente? Sim, por favor. Ó. A resposta B, sim, por favor. Tá bom? Então, esse é um outro tipo de exercício que pode cair na P2. Perguntas com verbos modais, mas verificando também a coerência entre a pergunta e a resposta dada. Entra um pouquinho de interpretação de texto aí também, né? Então, um resuminho dos modais. O can, capacidade, habilidade, permissão, informal. Então, ó, exemplos. I can speak French. Eu sei falar francês, eu consigo, eu posso falar francês no sentido que eu sou capaz de falar francês. Can you help me? Você pode me ajudar? Está solicitando ajuda. Can I get in? Pedindo permissão para entrar. O may também é poder, né? Como probabilidade, it may rain hard tonight. Opa, pode chover forte essa noite. Então, aqui você está tendo uma probabilidade aqui, tá? May I get in? Aqui também pedindo permissão para entrar. Há uma permissão mais formal. O must, como dever. Obrigação, necessidade, olha, e o must be. Você deve ter 18, pelo menos 18 anos para dirigir no Brasil, tá? Mas o must também pode ser, olha, uma dedução, ó. Então, se eu disser, Laura deve estar doente, isso aqui não é obrigação, não é necessidade, isso aqui é uma dedução, tá? She must be sick. Ought to e should, uma obrigação moral, conselho, sugestão, ó, you shouldn't smoke, você não deveria fumar. Aqui está dando um conselho, fazendo uma sugestão, tá? Mais nesse sentido de conselho mesmo, tá bem? E aí, dúvidas, então? Alguma não, com relação aos modais? Tranquilo, professor. Tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá. Um outro assunto. Desculpa, só mais um minutinho ainda com relação aos modais, ó. Importante que o must, quando for obrigação, então, e necessidade, você pode substituir o por ter que. E quando for proibição, ó, tá? Ele fica na negativa. Então, quando você usa mustn't, que é o must mais o not, ele indica proibição. Ok? Ou ainda needed, para indicar falta de necessidade. Muito bem. Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui. Aqui, ó. Quando falamos do must, né? Então, veja aqui, ó. Paul, olha. Quando tiver imagens, essas coisas junto com o texto, tá? Dê uma olhada, né? A imagem pode dizer muita coisa ali no texto, tá? Então, você vê o Paul ali todo atrapalhado com um monte de coisa para fazer e tem assim, ó, Paul be very busy, estar muito ocupado preparando os documentos para a reunião. Aqui já traz até, ó, qual que indica a dedução? Então, dos modais, o único que indica a dedução é o must. Ok? Muito bem. Opa, só um segundo. Tá. Agora, um outro assunto que pode aparecer, alguma atividade, algum exercício relacionado ao uso do tempo verbal present perfect continuous, presente perfeito contínuo. Muito bem. Quando a gente fala em tempo verbal, gente, a gente tem que saber basicamente duas coisas, né? Qual é a estrutura, como é que se faz esse tempo verbal, como é que ele é, né? Qual é a estrutura dele? Tá? Então, por exemplo, futuro. O futuro, você coloca o will mais o infinitivo do verbo, né? Sem o to. Ou com going to. Então, a estrutura. Como é que é a estrutura do present perfect, do presente perfeito? É o verbo to have mais particípio passado do verbo principal. E qual é a estrutura do present perfect continuous? Então, olha, a estrutura desse tempo verbal aqui, ó,
é o verbo to have, mais particípio passado do verbo to be, mais o verbo principal, acrescido de ing. Tá? Então, isso aqui é a estrutura dele. Estrutura. Por exemplo, I have been working for 5 hours. Então, observem que a estrutura está aqui, ó, verbo to have, mais particípio passado do verbo to be, que é been, mais o verbo principal aqui, que é work, acrescido de ing, tá? Então, em termos de estrutura, é isso. Agora, além da estrutura, o que mais eu tenho que saber? Quando que eu vou usar? Né? Para que eu uso esse tempo verbal present perfect continuous? Então, geralmente, é para dar ênfase a uma ação que começou no passado e continua até o momento da fala. Então, naquele exemplo lá, I have been working for 5 hours, eu posso traduzir isso como eu estou trabalhando há 5 horas. Então, veja bem, ó, esse for aqui é a palavrinha-chave aqui, ó. For, que indica que isso aqui é o quê? Isso aqui é há tanto tempo, por tanto tempo, faz tanto tempo. Então, faz 5 horas que eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando há 5 horas. Comecei a trabalhar 5 horas atrás, ó, e continuo trabalhando até o momento da fala. Então, aí eu uso o present perfect continuous. Dúvidas? Isso aqui, esse tempo verbal é um pouquinho chato, né? Ninguém tem dúvida? Tranquilo aqui, professor. Olha lá, hein? E, na verdade, você pode usar só o present perfect para isso também, né? I have worked. Have mais participação do work for 5 hours. Eu estou trabalhando há 5 horas, né? Mas aqui dá mais ênfase ainda. Realmente eu continuo, estou trabalhando e continuo trabalhando. Ok? I have been studying for 10 hours. Estou estudando há 10 horas, tá? Tudo bem? Agora, quando a gente fala, então, em uma ação que começou no passado e continua até o momento da fala, ó, eu tenho umas palavrinhas chaves, ó. Tem algumas aqui, ó. Since, que significa desde. Esse for, que é o a, por tanto tempo. O dia todo, a manhã toda, a semana toda. Né? Então, são palavrinhas que já indicam que isso está falando de uma ação que começou num determinado tempo aqui, ó. Por exemplo, aquele neném está chorando desde 5 horas da manhã. Então, às 5 da manhã, o neném começou a chorar, ó, e continua chorando até o momento aqui da fala, tá? Então, eu usei aqui desde. Ou há tantas horas. O dia todo, tá? A manhã toda. Então, são palavrinhas que indicam que essa ação pode estar no present perfect continuous. Muito bem. Há um exemplo aqui, ó. A foto, ó, dá para ver por essa foto aqui, que é uma produção aí, é uma usina, ou de álcool, ou de cana-de-açúcar, enfim. Então, tá aqui, ó, o Brasil. Opa, vamos usar aqui, ó, o verbo produce, é um cognato. Produzir, etanol, é um cognato. Então, olha só. Brasil produzir etanol. Opa, palavrinha-chave aqui, ó. Since, desde os anos 70. Ou seja, lá atrás, né? Aqui é o momento da fala. Lá atrás, nos anos 70, o Brasil começou a produzir etanol e continua produzindo até agora.
Ok? Então, para indicar algo que começou no passado e continua até o momento da fala, a palavrinha usada aqui foi o since, né? Que foi a palavra-chave. Brasil. Então, eu vou usar o verbo to have, mais o particípio passado do to be, mais o verbo produzir com ing. Eu tenho aqui have been... Opa, não. Eu tenho has... Opa, achei. Has been producing. Verbo to have, mais particípio passado do verbo to be, mais o produzir com ing. E eu traduzo isso como o Brasil está produzindo etanol desde os anos 70. Tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Pode cair um parecido com esse aí, hein? Fiquem atentos. Vamos lá. Mais um exemplo aqui de Present Perfect Continuous, só que agora com a palavrinha-chave for, ao invés de since. Ó. Look at him, olhe para ele. Ele, verbo jogar futebol, há horas, faz horas, né? Há horas. Então, o que eu quero dizer aqui? Que nesse momento ele está jogando futebol, mas ele está fazendo isso já faz horas, ó, faz horas, tá? Então, começou no passado e continua até o momento da fala. He, conjugação do verbo to have para he é has playing, opa aqui, has been playing. Então, o verbo to have, particípio passado do to be, sempre aqui vai ser o been, mais o verbo acrescido de ing. Tudo bem? Cuidado aqui para não confundir com a letra D, né, que está have been playing, porque a conjugação, então, do verbo have para he, she e it é has. Para as demais pessoas, aí sim, I, you, aí é have. Ok? Tranquilo, gente? Muito bem. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Nenhuma dúvida? Não. Então, vamos lá. Advérbios. Vou falar um pouquinho de advérbios aqui, ó. Então, os advérbios, quando eu pergunto, faço alguma pergunta com quando ela chegou, quando que você mudou para Marília, quando que você irá para... Enfim, quando você faz uma pergunta com quando, geralmente você vai responder com advérbios de tempo. Então, agora, now, soon, em breve, hoje, amanhã, enfim. Quando você pergunta com how often, é com que frequência. A gente, geralmente, em português, a gente quase não faz uma pergunta com que frequência, né? A gente acaba usando o próprio quando, enfim, ou quantas vezes. Mas quando você pergunta com que frequência, você tem os advérbios, por exemplo, always. Então, se eu pegar aqui uma 100%, ó, eu vou ter always, sempre. Lá o oposto, 0%, eu vou ter o never, nunca. Nunca ou sempre, né? E aqui, entre esse nunca ou sempre, eu posso ter algumas vezes, que é sometimes. Eu posso ter raramente, que é rarely. Eu frequentemente, often. Geralmente, usually. Tá? Como eu tenho também outros advérbios, ó. Duas vezes, aqui eu tenho um twice, que significa once, uma vez, twice, three times. Então, quando eu quero dizer uma vez por semana, eu digo once a week. Duas vezes por mês, twice a month. Aí, 3, 4, 5, 6 vezes, aí você vai usar o times. 3 times, 4 times, 5 times, tá? 5 vezes, etc. Então, tá aqui sempre, nunca, raramente,
que pode ser seldom também, frequentemente. Então, esses são os advérbios de frequência. Muito bem. Advérbios de modo. Eu pergunto com como, né? Ah, como é que ela dirige? Ah, muito rápido. Ele é rápido no volante. Bom, como é que você está? Estou bem. Ah, gentilmente, vagarosamente, tá? Então, são advérbios de modo. Você pergunta com como, tá bem? Como que eu devo dirigir, assim, com muita chuva? Ah, cuidadosamente ou com muito cuidado. Então, para responder perguntas com como. Muito bem. Opa, só um pouquinho que faltou um ali, que são os advérbios de lugar. Então, aqui, ó. Quando eu pergunto com onde, eu tenho advérbios de lugar. Ah, em casa, no Brasil, aqui, lá, etc, etc. Tranquilo? Então, geralmente, como é que isso pode ser cobrado em uma atividade, né? Em termos de coerência entre pergunta e resposta. Então, se eu tenho lá, com que frequência você trabalha em home office? Aí você tem as respostas lá. 3 vezes por semana, em casa, amanhã, de manhã. Então, veja bem, você tem aí várias respostas com advérbios distintos, mas se eu perguntei com que frequência, você tem que ter o que ali? Um advérbio de frequência na resposta. Questão de coerência mesmo, gente, tá? Coerência entre pergunta e resposta. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui, ó, na prática, ó. Sempre observar. Tem foto? Dá uma olhada o que tem na imagem aí. Tem um cara jogando golfe. Aí o Peter pergunta aqui pro Bob. How often? Com que frequência você joga golfe? Poxa vida. Só que aqui, peraí, professor, aí tem um monte aqui, ó. Rarely, always, usually, never, often. São todos advérbios de frequência. E agora? São todos de frequência. Tá, então aqui tem uma dica. É a colocação do advérbio na frase. Então, esses advérbios que vão lá do never até o always, que é o never, rarely, sometimes, usually, often e o always. Veja bem, ó, eles são geralmente colocados depois do verbo auxiliar ou antes do verbo principal. Tá? Então, eu posso dizer assim, ó. Eu quero dizer que eu nunca jogo golfe. Então, você tem o never. Aí você tem o verbo é jogar, é play. Então, o verbo play, ele não é auxiliar, ó. O verbo play, ele é um verbo principal, tá? Ele não é auxiliar. Então, o never ó, vai vir onde, ó? Antes, aqui, ó, do verbo principal. I never play golf. Eu nunca jogo golfe. Ah, ela está sempre doente. She sempre, always. Aí você tem, ela está sempre doente. Está é o verbo to be. O verbo to be é um verbo auxiliar. Então, pro verbo to be, ó, o advérbio vai ser colocado onde, ó? Depois de verbos auxiliares. Então, o verbo to be vem antes dele, ó. She's always sick. Ela sempre está doente. Tá? Então, aqui é uma questão de colocação na frase. Então, a alternativa aqui, como o verbo é o play, o advérbio vem antes do verbo play. Então, I never play golf. Alternativa D. Tudo bem? Aqui um exemplo com advérbio de modo, né? A pergunta. Então, olha a foto, ó. Olha a foto. Nevando, e aí uma plaquinha, inclusive, ó. Please drive carefully. Carefully, dirija com cuidado, cuidadosamente, ó. Ó a dica aqui, ó. Aí tem a pergunta, how should I drive in snow? Como que eu deveria dirigir na neve? Então, qual que é a única alternativa que tem um advérbio aí
de modo, ó. Very carefully. Porque, ó, on Mondays, aqui não. On the road, na estrada, é de lugar. Once a week é de frequência. Tomorrow é de tempo, né? Então, o único que tem a resposta aqui, ó, coerência com o advérbio de modo, é o very carefully, a alternativa A. Tudo bem? Antes da gente entrar, então, no próximo assunto, com relação aos advérbios, gente. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tá. Muito bem. Cuidado para não confundir o advérbio de frequência com o advérbio de tempo, tá bom? Se eu perguntar assim, ó, com que frequência você tem aulas de inglês, por exemplo? 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana. Quando que você tem aula de inglês? Eu tenho aula de inglês segunda-feira, ou às segundas-feiras, por exemplo, né? Tá. Tudo bem? Então, não vamos confundir o de tempo com o de frequência. Segunda, às 10 da manhã, por exemplo. Tá? Eu tenho aula de inglês segunda às 10 da manhã. Com que frequência? Toda semana. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da segunda condicional, orações condicionais, né? Então, o que são essas orações condicionais? Geralmente, quando você tem uma oração condicional, você vai ter uma outra oração, uma principal, que vamos dizer assim, se acontecer isso, pode acontecer aquilo, ou vai acontecer aquilo. Então, você tem sempre aí, vamos trabalhar com essas duas orações aí, juntas, né? E podem, inclusive, estar invertidas, né? Se ela chegar, eu falarei com ela. Se ela chegar, eu falarei com ela. Você pode inverter. Eu falarei com ela se ela chegar. Tudo bem? Pode inverter aí. Quando eu falo, essa é a primeira condicional. Segunda condicional, veja bem a diferença, ó. Primeira condicional, se ela chegar, eu falarei com ela. Segunda condicional, se ela chegasse, eu falaria com ela. Terceira condicional, se ela tivesse chegado, eu teria conversado, falado com ela. Então, agora aqui vamos ver essa segunda condicional, tá? Então, olha. Segunda condicional. É usada para exprimir situações futuras e reais ou com possibilidades mínimas de acontecer. Se eu ganhasse na loteria, tá? Se eu fosse você, né? Então, são coisas irreais ou com possibilidades mínimas de acontecer. Muito bem. Quando eu falo em oração condicional ela vai ter a partícula if, por exemplo, que é igual a se, ou ainda unless, a menos que. Então, a oração condicional, que é aquela que contém a partícula if, né? Na segunda condicional, o verbo aqui, ó, vai estar conjugado no simple past. E a outra oração, que é a que remete ao resultado, a oração principal, o verbo vai estar conjugado no conditional tense, ou futuro do pretérito, né? Então, que é would mais o infinitivo do verbo. Então, would go, iria. Would play, jogaria. Would talk, conversaria, tá? Vejam bem, ó. Eu tenho aqui, então, uma oração que contém a partícula C. E vou ter uma outra oração aqui, que é a que contém a consequência disso. Então,
If I won, se eu ganhasse, se eu vencesse the lottery, a loteria, I would buy that house. Eu compraria aquela casa. Então, se eu vencesse, o verbo win, won, passado do verbo win. Eu compraria, would buy, aquela casa. Então, isso aqui é a segunda condicional, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Opa! Primeira coisa, vamos achar onde é que está a oração condicional. Não estou achando aqui, não, porque ela não está aqui, ela está lá atrás. Ah, então aqui, ó. Dividir aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a oração condicional, que aqui contém a partícula C, ó, partícula if. E essa aqui é a oração que contém a consequência, a oração principal. Aqui está faltando o verbo. Mas na oração condicional, ó, verbo have, passado do verbo have, had. Então, eu sei que aqui, ó, o verbo está no passado, é a segunda condicional. Se aqui o verbo está no passado, ó, aqui contém o if, aqui eu vou ter que ter o would mais o infinitivo do verbo sem o to. Então, qual que eu tenho? Qual a resposta que eu tenho aqui? Ó, o would mais o infinitivo seria would buy, compraria. Então, ela, would buy, ela compraria aquela casa se ela tivesse dinheiro. Alternativa correta, would buy. Ok? Pessoal, dúvidas? Porque condicional também é uma coisa que pode confundir um pouquinho. Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui. Mais uma oração de segunda condicional, ó. Opa, condicional agora está aqui, o if, ó. É essa primeira aqui, ó. O if está aqui, ó. E o verbo? Ah, isso aqui é o verbo to be no passado, ó. Passado to be pode ser was ou were. Lembrando que quando for condicional, depois de if, a gente usa o were para todas as pessoas, tá? Embora a conjugação seja I was, né? Quando é condicional, é if I were. É o were para todas as pessoas, tá? Então, se eu fosse você, eu, verbo, contar, dizer a ele a verdade. Opa, então aqui eu tenho, se eu fosse, verbo no passado, aqui eu vou ter o would, eu contaria, eu diria a ele a verdade. Would tell. Alternativa correta, aqui, would tell. Tudo bem? Tranquilo? E é interessante que se você olhar aqui, você tem até uma imagem aqui, né, que pode, para ilustrar alguma coisa, né? The truth may hurt for a little while. A verdade pode ferir, machucar por um pouco de tempo, né? Mas a lie, uma mentira, hurts forever, machuca para sempre. Então aqui foi só para poder contextualizar um pouquinho essa frase aqui. Muito bem. E aqui a terceira condicional, que é para falar de situações, olha, hipotéticas que poderiam ter acontecido ou não, tá? E das consequências. Por que poderia ter acontecido ou não? Porque quando a gente fala em terceira condicional, gente,
é para falar de algo que já foi, que já passou, tá? Que não dá para acontecer mais. Então, por exemplo, olha, se ela tivesse vindo para cá, ela teria ido à reunião. Só que já foi. Ela não veio, não foi à reunião, tá? Se você tivesse me pedido, eu teria te dado aumento. Você não pediu, eu não dei, já foi. Então, vejam bem, é para tratar de situações que aconteceram lá no passado que não dá para reverter mais, tá? Porque já aconteceu, tá bom? Então, na terceira condicional, qual que é a diferença? Da mesma forma, a gente vai ter uma oração com o if, que contém a condição, e vai ter aqui uma oração principal, que contém a consequência. No caso da terceira condicional, olha, a oração que contém a partícula if, que contém o se, if, traz o verbo no past perfect, passado perfeito. Qual é a estrutura do passado perfeito? É sempre had, que é passado do verbo to have, mais o particípio passado do verbo principal. Tá? Então, por exemplo, se ela tivesse chegado, if she had arrived. Se ela tivesse chegado. Had mais particípio passado do verbo principal. Nesse caso, a oração que remete ao resultado vai trazer o verbo no futuro do pretérito perfeito, que é sempre would have, mais particípio passado do verbo principal. Sempre would have, ó. Would have, sempre, would have. Tá? Sempre aqui, ó, would have. Aí o particípio passado do verbo. Então, se ela tivesse chegado, ela teria ido. She would have gone. Particípio passado de go, gone. Tudo bem? Então, essa é a terceira condicional. Vamos ver um exemplozinho aqui. De terceira condicional, ó. Aqui você tem uma oração, que é a oração principal, e aqui você tem que contém o if, que está como segunda oração aqui, ó. If you had gone, se você tivesse ido, ó, had gone, tivesse ido, sempre passado do verbo to have, had, mais particípio passado do verbo principal. Particípio passado de go, passado é went, particípio passado é aquela terceira fileirinha dos verbos, né? É gone. Tá? Então, if you had gone, se você tivesse ido, você, aqui eu vou ter que ter would have sempre, mais o particípio passado do verbo principal, que aqui no caso é o verbo enjoy, ó. Particípio passado do verbo enjoy, ó, é enjoyed. Você teria gostado, teria aproveitado, tá? You would have enjoyed. Would have, mais particípio passado do verbo principal. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Ao que nós vimos aqui, muito rapidamente assim, né? Ninguém tem dúvida? Não, tranquilo, professor. Pois não, desculpa. Como? Tá tranquilo, né? Então é isso, gente. Esses são os assuntos, né, que vocês precisam dar mais ênfase, que poderão aparecer, né, na P2, na P2 Sub, na PF não, né, porque a PF é uma soma de tudo, é desde lá da primeira até a última unidade. Então, estamos falando de P2 e P2 Sub. Então, verbos anômalos, né, os modais, o verbo can, a coerência e coesão entre perguntas e respostas, o uso do presente perfeito contínuo, indicando uma ação que começou no passado e continua até agora, até hoje. Palavras-chave, since, desde, for, faz tanto tempo. O que mais aí? Os advérbios,
advérbios de frequência, advérbios de modo, sempre olhando essa coerência e coesão também em um diálogo, em uma pergunta e resposta de um diálogo, por exemplo. Second conditional, a segunda condicional, e a terceira condicional. É isso, gente. Eu acho que com isso aí a gente conseguiu cobrir o que pode mais aparecer nessa P2, então. Vamos lá, dúvidas? Vamos aproveitar? Não, foi tranquilo, professor. Foi só meio uma revisão mesmo. Para mim, a maior dificuldade é a segunda condicional, que eu tenho mais dificuldade, mas deu para mim entender bem. Eu consegui pegar o fio da meada, creio que vai dar certo. Porque uma coisa interessante que eu gosto sempre de... Quando a gente fala em condicional, né? Quando a gente fala em conjugação de verbo, por exemplo, ó, então, você tem na primeira condicional aqui, por exemplo, vamos pôr aqui a primeira, na segunda e na terceira, tá? Então, você tem, por exemplo, o verbo chegar, arrive. Pegar o verbo chegar, arrive. Ela chega, she arrives, não é isso? Mas olha, é uma questãozinha só da gente traduzir aqui, ó. Se eu coloco o if aqui, ó, se ela chegar, tá? Então, olha como, se ela chegar. Vamos pegar aqui na segunda condicional. She arrived. Se não fosse a segunda condicional, fosse só uma oração comum, ela chegou, né? Mas, quando a gente está falando de condicional, ó, if she arrived, se ela chegasse. A terceira condicional aqui. She had arrived. Então, se eu colocar o if aqui, ó, if she had arrived. Se ela tivesse chegado. Se ela tivesse chegado, tá? Então, quando a gente vai traduzir isso para o português, é que muda um pouquinho, né? No caso aqui, ó, ela chega, mas se ela chegar, ela chegou, se ela chegasse, ela tinha, se ela tivesse chegado, tá bom? Isso aqui só para a gente complementar um pouquinho aí. Beleza. Obrigada, professor. Tudo bem? Então tá bom, gente. Então eu acho que é isso. Com isso a gente consegue fechar um pouquinho essa. Então, uma boa prova para vocês, tá bom? E façam com tranquilidade, com calma, sempre observando que se tiver a imagem, dá uma olhada na imagem, que ajuda bastante. A parte de texto, né? Procurem ver as palavrinhas cognatas, procurem ver as palavrinhas-chave, aquilo que você já conhece, as palavras que você conhece, em inglês, por exemplo, né? Deduzam palavras que vocês não conhecem, não fiquem parados nela. Deduzam qual é o sentido dessa palavra na frase, etc., tá? Que aí entra um pouquinho de estratégias de leitura. Tá bom? Tranquilo? Tá joia, professor. Muito obrigada. Então tá bom, gente. Tenha uma boa tarde, tá? E uma boa semana. Tá ok? E qualquer dúvida, me manda mensagem que eu estou sempre online ali para poder atender vocês. Ou os mediadores de vocês também, né? Para tirar dúvidas com eles. Tá ok? Então tá bom, gente. Tá joia, professor. Obrigada. Obrigado, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau.